compreendem e se pertencem em todos os momentos, bons e menos bons da vida. Deus cria a mulher como criou o homem. Tira do homem uma costela e com ela forma a mulher e apresenta ao homem que se reconhece, se revê imediatamente nela, olha para ela como osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ao exclamar vidas e porventura no filho que nascerá dos dois e em si mesmo este filho há de levar as duas carnes, unindo-se genética e espiritualmente. Do seu seio, o homem gera a mulher, não por si mesmo, mas por obra de Deus. Da comunhão do homem e da mulher nasce a outra vida, e a vida se propaga sobre a terra. Com efeito, o Criador tornou participantes da obra da sua criação o homem e a mulher, e ao mesmo tempo fê-los instrumentos do seu amor, confiando à sua responsabilidade o futuro da humanidade através da transmissão da vida humana. Passemos ao terceiro texto, a tentação do homem de ser como Deus. Gênesis 2:25 a Gênesis 3:1-13. O homem e a mulher, com o pecado, afastam-se de Deus. Querem viver uma vida de autonomia e de emancipação longe do Senhor e do seu Criador. Quer ser como Deus. Foi a tentação do homem e continua ainda hoje a ser. Com o pecado veio a morte do homem na sua unidade, mas também na sua dualidade. Com a ruptura da unidade pessoal e a unidade familiar, rompeu-se também a lei da dualidade, que se transformou em dualismo, separação, marginalização e não reconhecimento. A carne da própria carne tornou-se em a mulher que trouxeste junto de mim. O homem no pecado não reconhece mais o seu ser, a sua carne. Vive agora a alteridade diversa para que lhe pertença mais. E a mulher, na relação com o homem, vive de instinto e de paixão, destacados da lei da dualidade e da unidade. Na verdade, com o pecado, a relação do amor e pureza entre o homem e a mulher transforma num domínio. Procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele te dominará. O pecado gera o caos no campo das relações familiares. A humanidade experimenta a poligamia, a poliandria, outros tipos de desvios sexuais, tais como prostituição de homens e de mulheres, homossexualidade e a bestialidade. A partir daquele instante, até ao advento dos novos céus e nova terra, toda criatura vive imersa no sofrimento. Todo o universo ficou afetado com o gesto de comer da árvore realizado pela mulher e pelo homem. Com Cristo, o matrimônio, fundamento da família, é elevado à dignidade de sacramento, é a inserção do matrimônio na economia da salvação. Deste assunto já foi tratado ontem profusamente pelos dois preletores que me precederam. Passo diretamente para o segundo ponto, a família tribulada, mas não esmagada, que vamos entrando assim naquilo que nos diz respeito como tema. Tenho aqui algumas linhas. A primeira linha, a ameaça e a tentativa da desconstrução da família. Esta palavra desconstrução não existe em português.
é um neologismo que hoje vai ganhando um certo terreno no campo da reflexão sobre a sociologia da família. Os sociólogos, e sobretudo aqueles que eu chamo dos engenheiros da destruição da família, vão empregando muito esta expressão desconstrução. Pode parecer até exagerado e dramático este título, caso pensem assim. Creio que seja com razão da sua própria pouca informação sobre o que se tem planejado e executado em todo o planeta contra esta instituição que é essencial para a formação da sociedade. Justamente por essa falta de informação, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, os judeus e outras religiões que defendem a formação da família nos moldes que condizem com o estabelecido pela Bíblia, não se manifestam com veemência que deveriam. Por isso é que este assunto nunca vem à tona. O momento histórico que estamos a viver, na verdade, coloca-nos diante de um cenário muito sombrio em relação às instituições do matrimônio e da família. De fato, em muitos lugares e de diversas formas, a família sente-se continuamente ameaçada nos seus fundamentos, isto é, nos seus elementos constitutivos, de que falaremos mais à frente, e na sua vocação e missão na sociedade. Essa situação, criada paulatinamente, foi levando a família na direção do aniquilamento da sua identidade, com o consequente desaparecimento daqueles valores cardeais que permitem à sociedade existir harmoniosamente. Quando se destrói a família, perdem-se todos os valores e começamos a ter a sociedade que hoje, aos poucos, vamos colhendo. O então presidente do Conselho Pontifício Conselho da Família, denunciava fortemente que, sem meias medidas, esta ameaça e a banalização do sexo. Tudo isto sem nos esquecermos das enormes pressões de tipo econômico a que são submetidas as famílias, com aumento, por exemplo, de taxas deles. A família manipula as pessoas. A família educa as pessoas para serem respeitadoras de princípios que impedem um avanço por meio de uma revolução. Descobriram que a revolução só será possível acontecer através de uma revolução sexual. Ponto 1. A revolução sexual vai avançando como uma bola de neve. Ela, ouviremos isto certamente na explanação do Padre Geraldo, ela nasce em maio de 1968, mas de lá para cá ela não parou, vai avançando silenciosamente como esta bola de neve. A revolução sexual é um fato facilmente constatável pelo estudo histórico-social e mesurável pelas suas grandes consequências nos últimos 70 anos. Essa revolução sustenta que a humanidade só se tornará feliz quando puder manifestar livremente os seus instintos, principalmente o instinto sexual, abolindo qualquer regra, não só jurídica, mas também a regra moral religiosa, que possa libertar a sua expressão, que este instinto liberte a sua expressão. Isto pressupõe não apenas a sociedade
burguesa, mas também e sobretudo abolir a família, tornando impossível a sua formação ou relativizando-a e equiparando-a a qualquer tipo de união, mesmo homossexual e lésbica. É o que vemos hoje. É o que temos hoje nas nossas praças. Aqui praças não me refiro a mercados. É o que temos diante de nós. É isto que se vai inculcando nas nossas escolas, e deste ponto sobre as escolas falarei um pouco à frente. Qual é o aspecto da revolução sexual que hoje ameaça mais gravemente a família? Sem dúvida, é a ideologia do gênero. A ideologia do gênero. Ela teoriza que o homem nasce dominado por um instinto perverso, polimórfico, anárquico, que pode tender para qualquer outro objeto erótico. Portanto, cada qual tem o direito de escolher livremente um gênero entre os mais possíveis. Pode trocá-lo eventualmente. E hoje, infelizmente, na Europa, muitos adolescentes vão trocando de gênero. Ai dos pais, se falarem, serão denunciados como aqueles que vão impedindo a sagrada liberdade dos filhos. Hoje até se está a tentar tirar dos pais o direito sacrossacro de educarem os próprios filhos. Portanto, cada qual tem o direito de escolher livremente um gênero entre os muitos possíveis. Pode trocá-lo eventualmente depois por outro, segundo uma orientação ou uma nova orientação sexual. Segundo esta ideologia, a diversidade sexual homem-mulher, atrás falamos daqueles dois textos bíblicos onde esta dualidade é muito bem frisada, e as suas derivadas expressões esposo, esposa e pai e mãe não procedem da natureza, mas são impostas por uma cultura arbitrária, mediante um sistema discriminatório e repressivo. Esse fenômeno perpetua-se por culpa das instituições família, maternidade, escola e igreja, que condicionam a formação das crianças, impondo-lhes de escolher a orientação sexual e o papel reprodutivo que elas prefeririam. Hoje, em alguns lugares, sobretudo em creches e escolas primárias, se vai passando crianças e os adultos deste sistema repressivo, de maneira de desconstrução dos papéis sexuais e reprodutivos e das instituições sociais que os reproduzem, sobretudo familiares, escolares e religiosas. E hoje temos esta guerra contra aquelas escolas ligadas às nossas instituições católicas e contra as nossas próprias igrejas, contra a própria igreja. Portanto, para o efeito, foram criados novos programas de educação sexual nas escolas para crianças e para adolescentes. Depois falarei por que foi escolhida esta fase etária, crianças e adolescentes. Por meio de tais programas é agredida a família de uma maneira mais sutil, realizando uma campanha mundial de educação sexual. O público especialmente visado são os adolescentes e os jovens. Estes devem gozar sem restrições, crianças, adolescentes e jovens, dos seus direitos reprodutivos. Esses direitos reprodutivos, na linguagem de hoje, significam o uso de contracepções, pílulas do dia seguinte, o direito ao aborto, com toda a confidencialidade. Isto é que se chamam direitos reprodutivos. A expressão é bonita, apresentada assim,
a uma pessoa laica não especializada na linguagem, percebe? Não. É sobre a saúde que tem a ver com a procriação. Não é isto. Os pais não têm nenhum direito de supervisor sobre os novos direitos que os adolescentes e jovens são convidados a exercer. Ponto 2. Desafios à sobrevivência do ser humano. O ser humano corre risco da sua extinção. Hoje por hoje a gente vai percebendo que em alguns países vamos tendo uma natalidade muito baixa. E eu, quando me encontro com as famílias, eu faço sempre esta pergunta. De alguns anos para cá, nas nossas famílias, a natalidade, depois do terceiro filho, o quarto vai vindo com muita dificuldade. Antigamente, os nossos pais não tinham esta dificuldade. Muitos de nós somos oriundos de famílias numerosas. Hoje, mesmo querendo, já não. Há aqui um trabalho a ser feito. Não entro nisto, isto é são outras contas do rosário. Quando se fala do respeito e da defesa da vida e da família, considera-se frequentemente, sobretudo em ambientes católicos, que se trata apenas de um problema ético, sexual e conjugal. Portanto, tornar-se essencial um problema da moral privada. E, evidentemente, essa percepção é perfeitamente válida e indispensável. Todavia, é bastante incompleta. Defender a vida e a família é também uma questão de ética social e política, que diz respeito às nações, à sua soberania e às suas populações, especialmente aquelas indefesas, bem como as suas relações entre povos. Hoje em dia, devido à sua incidência sobre as pessoas e as famílias, essa dimensão ético-sociopolítica é de certa forma mais importante que a privada, porque pode hipotecar o futuro das nações. O que está em jogo? Não é só a desconstrução da família, mas também a desconstrução do próprio homem. Na luta pela família está em jogo o próprio homem. Cabe dizer, em primeiro lugar, que não se trata de história de carochinha ou então uma teoria de conspiração que estou aqui a fazer. Existem, na verdade, movimentos ideologicamente comprometidos e bem financiados com a destruição da família. São pagos para isto. Passam vidas a fio a estudar como destruir a família. Desde Engels, no final do século XIX, para quem o casamento monogâmico não passava de uma forma de escravização de um sexo pelo outro, até as autoras feministas contemporâneas, como Kate Miller, que teve o fim de tabus sobre a homossexualidade e também as relações sexuais pré-matrimoniais e na adolescência, tendo em vista o desaparecimento da família, são inúmeros documentos que comprovam haver uma elite intelectual articulada para fazer sumir da face da terra a instituição familiar. Quando você me diz que hoje já existem outros modelos de família para além daquela tradicional, você está na linha daqueles que querem abolir com a instituição familiar. Nós conhecemos apenas uma, que é criada a partir da união de um determinado homem com uma determinada mulher. Não é pelo fato de a televisão e os principais canais da televisão não reportarem estas coisas. Não ouviremos isto de certo, não. Que elas deixam de ser verdadeiras.
tendo em conta que a própria mídia é aquela que promove certos hábitos e estilos de vida que facilmente colidem com aquilo que são os princípios morais e éticos da família. No fundo, como alertou o Papa Bento XVI, ele escrevia dizendo: na luta pela família está em jogo o próprio homem. Não se destrói a célula máter da sociedade sem que se atinja de modo irreversível e irreparável o ser humano. É esse processo trágico. E esse processo trágico não é um desencadeamento natural ou uma simples obra do espírito dos tempos. Pelo contrário, trata-se de um trabalho meticulosamente articulado e muito bem medido para implantar um projeto cruel e perverso do poder. Estão subjacentes uma filosofia e uma política populacionista que ainda hoje existe. Quando nós pensamos que isto existe longe das nossas portas, o ano passado, no mês de maio, deparei-me com esta notícia e percebi que ela está à porta das nossas casas. Depois vos vou ler o texto que eu trago aqui. Por detrás de tudo isto está a combinação da ideologia cartesiana do cogito ergo sum, que acabou por imprimir à concepção moderna do homem este caráter dualista. Podemos indicar 3 correntes políticas populacionais na base de tudo isto. A primeira corrente, certamente vocês já ouviram falar dela, as teses malthusianas de Malthus, que nasceu no século XVIII, morreu no século XIX, um pastor anglicano, afirmava que o crescimento da população estava muito acelerado do que o aumento dos alimentos, e a conclusão que chegava é: devemos diminuir a população. Depois, as teses neo-malthusianas, projetadas e desenvolvidas particularmente por Margaret Sanger, nasceu no século XVIII e morreu em 1966, e Mary Stock nasceu em 1880 e morreu em 1958, como tentativa de explicar a ocorrência da fome nos países subdesenvolvidos, no nosso caso. E vamos ouvir a teoria de um dos nossos governantes, que vou ler, que eu fiquei um pouco passado. Para se esquivarem das questões econômicas, o crescimento populacional é responsável pela ocorrência da miséria. É este binômio que eles chegaram. Países pobres vão aumentando, então são miseráveis, cresce a miséria. Elas pensam então a propor o programa do controle da natalidade nos países subdesenvolvidos e a disseminação da utilização de métodos anticoncepcionais. A conferência que foi realizada em Cairo em 94 sobre a população mundial foi um ponto de chegada de todas estas teorias e depois um ponto de partida para se passar em ato. E hoje passou-se em ato. Muito daquilo que foi projetado pelo passado hoje se vai aplicando em vista à redução da população. Depois temos as teses ecologistas. Espero que o padre Celestino, que é o nosso grande artífice da ecologia, não me entenda mal. Essas teses ecologistas recalcam as ideias nazistas do espaço vital. Mas antes de passar para isto, eu vou ler-vos aqui o que eu encontrei num dos jornais.
Ontem tentei procurar outra vez, já não estava. Já tinham tirado fora da internet. Diz assim: pessoas a nascerem à velocidade de lebre e uma economia a crescer a passos de cágado. Este foi o título de uma conferência que foi realizada na Universidade Oscar Ribas. Estamos em maio do ano passado. Eu vou ler o que é que eu tenho os apanhados deste bom jornalista atencioso. Há cerca de um mês, no município de Viana, às portas da minha casa, durante um fim de semana prolongado, nasceram 356 crianças. E esta notícia correu pelos meios de comunicação social, apresentada como uma coisa positiva, mas para alguns pensadores parecia como uma coisa negativa, como uma ameaça. A revelação, não digo aqui, é de um dos nossos governantes. Ele diz: em 1978, o economista britânico Thomas Malthus já tinha alertado que se as pessoas no mundo continuarem a se reproduzir ao ritmo que estão, haverá um dia em que não terá comida para ninguém. Este governante não disse exatamente nestas palavras, mas deixou claro que os grandes desafios de Luanda, que Luanda enfrenta, derivam do número elevado de habitantes e da alta taxa da natalidade. Este governante, quando falava aos estudantes da Universidade Oscar Ribas, disse que o fato de existir em Luanda mais ou menos 10 milhões de habitantes significa que a taxa de natalidade do país, de forma geral, é alta. Ou seja, os angolanos estão a fazer muitos filhos. Entretanto, ao olharmos para o espaço do que é necessário fazer e a velocidade com que nascem as crianças e as necessidades das infraestruturas, escolas, hospitais e estradas, é uma situação que deve continuar a fazer-nos refletir se as soluções que têm vindo a implementar-se são suficientes no futuro. Estamos a caminhar para um ponto em que é preciso adotar políticas públicas do controle de natalidade. Já estão sendo aplicadas. No encontro que tivemos no sábado passado sobre as famílias, participei num fórum sobre a família a nível do município. Estava a falar o diretor municipal da saúde, confirmou aquilo que eu já sabia, que dentre muitos métodos anticonceptivos existem os do chip cutâneos. Já ouviram falar certamente, que é colocado na mulher. Este chip não só interfere na ovulação, como também depois cria consequências negativas de ter dificuldade de concepção. Isto já se vem implementando precisamente para responder aqui a essas medidas que já existem. Continua, não podemos continuar a ter pessoas a nascerem à velocidade de lebre e a economia angolana a crescer a passo de cágado. E eu meti assim: grave este insulto ao povo angolano. Depois isto vai continuando, vamos àquilo que nos interessa, para dizer que aquilo que a gente pensava que existia longe das nossas portas, hoje está atrás das nossas casas e as nossas portas. As teses ecologistas têm também um outro aspecto interessante. Recalcam estas teses os ideais nazistas do espaço vital e às vezes são apresentadas como zona de influência, quintal, fronteira ou caça reservada. Tu não queimes aquela floresta, é nossa. Uma vez acompanhei com muita graça a guerra entre os ecologistas e
os países detentores da Amazônia. Eles estavam a explorar a Amazônia e aqueles, os ecologistas ocidentais, gritavam: olha, se vocês continuarem a cortarem as árvores, é que ficaremos sem oxigênio. E os outros responderam: vocês, quando cortaram a vossa floresta, nós não reclamamos. Ou diziam que era para o desenvolvimento. Deixem-nos também isto. Dizem que com a população crescente, os pobres geram mal os recursos naturais, degradam o meio ambiente, falta-lhes o espírito de responsabilidade para com a natureza. Convém, portanto, confinar a população humana nos limites daquilo que muitas vezes ouvimos: desenvolvimento sustentável. É uma expressão bonita que vai ganhando espaço no desenvolvimento dos povos, sobretudo do terceiro mundo. Mas esta expressão esconde muita coisa. A ética universal, a vida sustentável, parte de um dogma inapelável. É esta tese que assim sustenta. É necessário lembrar a verdade indiscutível de que os recursos disponíveis e o espaço da Terra são limitados. Diz o documento que deixa claramente esclarecido que o progresso industrial dos países desenvolvidos não se estenderá aos países do terceiro mundo. Existem documentos assim e a gente pode ver. As riquezas são praticamente o terceiro mundo. Nisto Deus foi muito complacente, quase que os deixou em África. E é o continente menos desenvolvido, sempre em guerra, e as fomes continuam a ser cada vez mais endêmicas. Os pobres, que serão maioria no futuro, não têm o direito de prejudicarem o ecossistema do mundo para conseguir se desenvolver a qualquer preço. Esta é a filosofia subjacente. Na verdade, da relação entre o homem e Deus, segundo entre o homem e a mulher, segundo o desígnio de Deus. Por que a ideologia do gênero é um ataque à família? A ideologia do gênero constitui um ataque perigoso ao matrimônio e à família, na medida em que atinge o fundamento da criação, do desígnio do Deus para a humanidade. Desde o princípio, diz a Escritura que já citamos, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. A ideologia do gênero é uma espécie de revolta contra Deus e contra a sua criação, porquanto a ideologia do gênero é a mais radical rebelião possível contra Deus. O ser humano não aceita que é criado homem e mulher. Por isso diz: eu decido, esta é a minha liberdade, contra a experiência, contra a natureza, contra a razão e até contra a ciência. Ele diz que eu decido, eu quero ser assim. A perversão final do individualismo rouba ao ser humano o que lhe resta da sua identidade, ou seja, do seu ser homem ou mulher, depois de ter perdido a fé, a família e a nação. É uma ideologia diabólica, embora toda a gente tenha uma noção intuitiva de que se trata de uma mentira. A ideologia do gênero pode capturar o senso comum e tornar-se uma ideologia dominante no nosso tempo. E ela já está a ganhar terreno. A ideologia do gênero, aliada ao sexo sem compromisso, que já está presente na sociedade há mais tempo, torna-se uma mistura explosiva que abala os fundamentos da família e do matrimônio. Como é que isto pode acontecer? Em primeiro lugar,
a ideologia do gênero enraizada na mente dos jovens e não raras vezes das crianças. Houve uma discussão há 2 ou 3 anos atrás entre os pais e a instituição escolar no Brasil, que queriam introduzir na escola primária, nos textos, o ensino sobre a ideologia do gênero. Lá os pais conseguiram repelir, conseguiram que não fosse permitido. Também tive contato e conhecimento de que muitos manuais de ensino primário nas escolas portuguesas se introduziu. E muitas vezes nos meus encontros, nas visitas pastorais, dialogando com as famílias e perguntando quem é professor do ensino primário, faço sempre esta pergunta: o texto de leitura da 3ª classe, o que diz sobre o gênero? Está lá. Então precisamos de estarmos atentos para fazermos muitas leituras. E eu aí chamava a atenção que os pais devem começar a acompanhar os filhos enquanto pequenos, quando vêm da escola, ver o que aprenderam e o que leram, para se poderem corrigir aquilo que se pode ainda. Então, já a partir do jovem criança, cria uma revolta, criando na mente da criança uma revolta contra Deus, contra si mesmo, contra o seu próprio corpo. Essas revoltas transferem-se para a família, pois, para os ideólogos do gênero, o ser homem ou mulher é uma construção da sociedade e a família é o principal agente neste processo. Essa visão distorcida da realidade causa a falta de diálogo, os desentendimentos, as brigas e as separações na família. Para piorar ainda mais a desagregação das famílias, a ideologia do gênero reforça o uso do sexo sem compromisso, pois para os seus ideólogos a relação sexual é um direito de todas as pessoas. Escutem bem o que eles defendem, inclusive dos jovens e das crianças. A partir dos anos 60, a revolução sexual causou grandes mudanças no comportamento das pessoas, principalmente quanto ao sexo sem compromisso. A ideologia do gênero parece que alterou o ser das pessoas, se que isso se pode dizer. Consequentemente, muitas pessoas de todas as idades, inclusive idosos e crianças, tiveram o seu psiquismo afetado. Algumas destas pessoas, motivadas pelo seu estado psicológico, pelos novos ditames impostos pela sociedade através da escola, das universidades, da televisão, das redes sociais, dos livros e das revistas, mudaram não somente no seu comportamento sexual, mas também o seu modo de ser, de vestir, até mesmo os seus corpos, para se adequarem ao seu gênero e às suas consequências e às suas preferências sexuais. Elevada ao altar do hedonismo, o sexo sem compromisso, a ideologia do gênero tornou-se uma grande arma de Satanás contra a sacralidade do matrimônio e da família. Consequentemente, foi aumentando assim os matrimônios desfeitos, famílias desestruturadas por causa da ideologia do gênero, sexo sem compromisso, e isto gerou na sociedade gravidez indesejável, violência doméstica, o estupro, o aborto, separação de casais. Eu vou terminando este número para passarmos ao terceiro, já de índole pastoral, citando aqui a socióloga Gabriele Kugel.
no seu livro intitulado A Revolução Sexual ou A Destruição da Liberdade em Nome da Liberdade. Naquele livro, no prefácio feito pelo cardeal Caffarra, este que fui citando, lê-se que o demônio, através de uma estratégia global, está controlando o homem para formar uma aliança com um dos seus instintos básicos, isto é, o seu apetite pelo prazer sexual desenfreado e livre de qualquer e toda regra. Que estratégia usa? Continua o cardeal no prefácio, a mesma do grande inquisitor. Inquisitor é uma das obras deste grande escritor russo, Fyodor Dostoiévski, o grande inquisitor. Então, ali ela apresenta o grande inquisitor dialogando com Cristo. Você, diz o inquisitor a Cristo, você dá a eles, aos homens, liberdade. Eu dou-lhes pão. Verás que eles me seguirão. E continua o cardeal. A estratégia é clara. Dominar o homem formando um pacto com um dos seus instintos básicos, e neste caso a fome. O novo grande inquisitor, que é o demônio, não mudou a estratégia. Ele diz a Cristo, você promete regozijo no exercício prudente, íntegro e casto da sexualidade. Eu prometo a eles o gozo desregrado. Você verá que eles me seguirão. O novo grande inquisitor escraviza através da ilusão do prazer sexual completamente livre de regras. O cardeal Caffarra conclui dizendo aquele prefácio que essa estratégia é alimentada pela justificação insana de destruir a sexualidade natural humana com vista a destruir também o casamento e a família. Passemos para a dimensão pastoral. O que se pode ainda fazer, eu não estou a dizer o que se pode fazer, ainda o que se pode salvar, o que se pode ainda fazer, é o remédio para se tentar ainda salvar a família. Porque vamos constatando que hoje por hoje muita coisa está perdida. Valores perdidos na nossa família. Famílias desestruturadas. O Papa Francisco, vou ler a introdução para vocês melhor entenderem o que eu vou dizer. A ordiena revolução cultural não procura nem se preocupa com o melhoramento das condições sociais de uma larga maioria da população. Não é isto. Ela tem em conta a completa transformação da inteira sociedade em nome de uma nova antropologia imposta por uma pequena minoria. É isto o que a mim faz espécie e me deixa irritado. Uma minoria a ditar normas para uma maioria. E uma maioria não consegue interferir. Há aqui um aviso, como disse no princípio, e um alarme premente que não devemos negligenciar como igreja, como pastores, nem ignorar. A humanidade caminha para o ponto sem retorno. Esta é uma expressão que hoje é usada muito, caminhar para o ponto sem retorno. O Papa Francisco, no início do mês de novembro do ano de 2018, no mês dedicado à oração pela Igreja Missionária e pela atividade das missões, pediu a todo o mundo católico que na reza diária do terço, no fim se fizesse a invocação da Virgem Maria e
a do arcanjo São Miguel. Não sei se os nossos pais se recordam disto. Olha, tenho direito a uma garrafinha d'água, que vou ficando sem hoje. Não sei se recordam ainda disto. Foi de fato um aviso que nossos bispos recebemos da Anunciatura e passamos a todas as nossas paróquias. Obrigado. A memória histórica recorda-nos que num contexto dramático, no tempo em que o Papa estava inifacto, reduzido prisioneiro do Vaticano, quando a maçonaria das lojas de todos os países exultava por ter reduzido Roma e a Itália como uma colônia, o grande Papa Leão XIII compôs a oração que se veio chamar Invocação ao Arcanjo São Miguel, para defender a Igreja e a civilização católica. No ano de 1884, alguns meses depois de ter escrito a encíclica Humani Genus, o mais detalhado e vibrante documento que temos na Igreja contra a maçonaria, no dia 13 de outubro, à noite, o Santo Padre teve uma visão terrificante do demônio a atacar a Igreja. É neste contexto em que se invocava São Miguel, no fim da celebração das missas, para vir em defesa da Igreja e dos fiéis de Cristo. E esta oração figura ainda hoje no ritual do exorcismo, e é chamado como exorcismo menor, a que todos os padres podem utilizar no combate ao demônio. Aparece lá. Os tempos mudaram, e com eles também mudaram os cenários. Todavia, as intenções maléficas para se dividir e destruir a Igreja prevalecem. Quais são hoje os inimigos que incidiam a Igreja, contra quem mais se invoca o auxílio do alto? É sempre gratificante e clarificante recordar como todos os autores do Antigo Testamento chamam-nos a atenção contra as doutrinas perversas, que certamente podem criar confusão na mente e no seio do povo. Eu vou citar apenas aqui alguns textos. Temos a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. O autor diz assim: Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes dizer que há de vir o anticristo. Pois bem, já apareceram muitos anticristos. Por isso, reconhecemos que é a última hora. Eles saíram entre nós, mas não eram dos nossos. Evangelho de São Mateus 7,15. Aí uma advertência que Cristo faz aos seus: acautelai-vos dos falsos profetas, que virão até vós em vestes de cordeiro, mas por dentro são lobos rapinadores. Depois temos Atos dos Apóstolos 20:30. Acho que é o trecho que lemos ontem. Por fim, no meio de vós surgirão, é de Paulo a dizer aos cristãos de Éfeso. Por fim, o texto está nos Atos dos Apóstolos, a leitura de ontem. Por fim, no meio de vós surgirão alguns a ensinarem doutrinas perversas, para atrair atrás de si muitos discípulos. São Pedro, segunda carta, capítulo 12, 1-2, diz: surgirão no meio de vós falsos mestres que introduzirão heresias perniciosas, renegando o Senhor que os resgatou. Muitos seguirão as suas dissolutas doutrinas, e por sua culpa o caminho da verdade será coberta de impropérios,
E, finalmente, o grande texto de Paulo a Timóteo: virão tempos em que o ensinamento salutar não será aceito, mas as pessoas acumularão mestres que lhes encham os ouvidos de acordo com os próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade e navegarão ao sabor das fábulas. Nos dias que correm, essa verdade sobre o amor humano e sobre o seu uso é colocado em discussão. Parece que desapareceu a consciência da gravidade do pecado contra a natureza, mesmo sobre este apelo que a Bíblia nos faz com clareza e a tradição nos traz até nós. Limitemo-nos a 2 textos, o do Levítico, que diz assim o texto do Levítico: com macho não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Depois, carta de Paulo aos Coríntios: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efemistas, nem os sodomistas herdarão o reino dos céus. O cenário é crítico e se vai precipitando a uma grande velocidade. O secularismo, com todas as doutrinas a ele atreladas, foi e continua a invadir lentamente todas as classes sociais. Um grande número de cristãos está a tornar-se cada vez mais secularizado, mesmo sem se darem por isso. É comovente o grito de um pastor, Karl Rahner, feito em 1930, apelando à luta contra o secularismo, que ele descreve como uma luta contra o anticristo, nos termos modernos. Ele diz assim: todas as forças do anticristianismo se estão unificando para uma frente única. A previsão para a Igreja é uma tempestade, uma batalha dos espíritos, a última batalha dos espíritos está para iniciar. É chegada a grande hora. Possa essa grande hora encontrar uma geração que reconhece os sinais dos tempos e que esta mesma geração esteja pronta a ir ao encontro do inimigo e a sofrer, a morrer e a vencer morrendo juntamente com Cristo. 3 anos antes deste pastor, um físico alemão, Wolfgang Pauli, teria afirmado que temia que depois do colapso das convicções religiosas, também a ética vigente entraria em colapso. E não fazemos hoje a ideia das coisas terríveis que vão acontecer. Infelizmente, tais coisas vão já acontecendo. Vem o primeiro ponto: como fazer? Devemos, antes de mais, refazer o caminho e encontrar a pedra de tropeço. Eu aqui vou resumir dizendo: vou recuarmos no tempo e na história e vermos onde nos desviamos para tomarmos este rumo que vai destruindo as nossas famílias. Agora vou mesmo pulando já. O segundo aspecto daquilo que devemos fazer para ainda tentarmos salvar a família seria uma aposta séria na formação cristã e doutrinal das crianças e adolescentes, nas escolas, no seio das famílias e nas igrejas. E o último ponto seria aquele de potenciar as nossas escolas católicas.
E nós temos uma grande luta nas nossas escolas católicas. As nossas escolas são combatidas por serem católicas, por apresentar um ideal próprio das escolas católicas, que os identifica com Cristo, o único e grande mestre. Ela é combatida por causa disto. Se nós perdermos esta batalha, é que perdemos tudo. Muito obrigado, desculpem por terem ido para além de uma simples resposta, por ter ido para além daquilo que me foi pedido. É muito tempo e obrigado pela vossa atenção. Na família se edificam povos e culturas, sendo ela célula viva da sociedade. A família educa pessoas para serem respeitadoras de leis morais. Neste preciso momento, passemos a palavra ao moderador. Agradecemos a maestria de Sua Excelência Reverendíssima, Senhor Dom Emílio, por esta preleção. E, sem mais delongas, passamos primeiramente para a contribuição do Padre José João. Depois segue o Frei Bartolo para a pergunta. Muito obrigado, Excelência Dom Emílio Melelo, por essa belíssima explanação. Penso que muito se fala muito se diz dessa teoria, mas hoje é que ouvimos claramente os motivos, a ideologia de fundo, as filosofias que movem essa teoria. E realmente só reserva para nós um futuro muito mau. E por isso reiteramos claramente que o modelo de família para nós deve ser mesmo apenas a família cristã que vive e segue as virtudes do Evangelho. E de facto estes novos modelos vindos de fora, infelizmente, vão já minando, vão criando problemas sérios, sobretudo às crianças e aos adolescentes. E o apelo é mesmo esse que o nosso pastor fez, no sentido de as famílias acompanharem o crescimento, a educação dos pequenos e dos adolescentes. Mas entre nós também há praticamente além destes males que vêm de fora, também temos de estar atentos, sobretudo porque as nossas famílias e o nosso pastor tem sido muito atento no que tange ao crescimento das pessoas, ao crescimento espiritual das pessoas e das famílias, porque não basta que tenhamos igrejas cheias, igrejas, comunidades cheias, dioceses cheias de batizados, mas precisam crescer na fé. E o nosso pastor, de facto, tem dado mostras desta preocupação. Um dos outros problemas que está, de facto, a minar o crescimento e que está a desestruturar as nossas famílias é a referência aos antepassados. Infelizmente, muitos dos nossos estão a substituir praticamente a devoção verdadeira ao retorno. Colocam os antepassados no centro das famílias. Infelizmente, os antigos missionários foram claros em condenar
e em combater essas referências, em colocar Cristo no centro da família e não o antepassado. Daí vai o nosso apelo. Portanto, este é um problema interno que sai parte das nossas culturas, que está a desestruturar vivamente as nossas famílias. Aliado mais ao problema externo, então, aliado aos problemas externos, então já podemos ver, portanto, em que ambiente navegamos. Daí vai, de facto, o apelo aos agentes de pastoral, no sentido de estarem atentos e não relativizarem esta tendência própria nossa e darem a orientação clara aos nossos familiares, aos nossos fiéis. Muito obrigado. Obrigado a nós também, Padre José João, pela contribuição. Temos aqui 4 perguntas, 4 candidatos a perguntar, e então vamos fazer um bloco de 2 pessoas cada. E chamamos Bapolo para expor a sua questão. E a seguir, o senhor Elson Manuel. Obrigado pela oportunidade. Por questões de tempo, vou procurar fazer uma só pergunta, 2 perguntas. A minha pergunta, Sua Excelência, é em relação ao primeiro ponto da vossa exposição. Parto da nossa realidade social, e Sua Excelência nos fez recordar aquilo que são o arrimo, o pilar da identidade familiar, da natureza e finalidade consignado no texto das origens. E, espolhando mais um pouco a Bíblia, encontramos textos e episódios bíblicos, por exemplo, personagens como Moisés, ou seja, como Abraão, Isaac ou Jacó, assim como Salomão e Davi, que tiveram 2 esposas ou mais ao longo da história. E no nosso contexto marcado pela poligamia, muitos, por ingenuidade, têm associado estas narrações bíblicas como fundamento para o modelo de família poligâmica. Sua Excelência, para pessoas como estas que têm associado esta realidade poligâmica nossa como que esses textos fundamentassem esta realidade, que tipo de leitura teológica poderemos oferecer a estas pessoas? E mediante a vossa exposição, gostaria que não se esquecesse, se vos parecer oportuno, de mencionar ou falar um pouco sobre a realidade muçulmana, que também vai ganhando espaço no nosso contexto em relação à família. Muito obrigado. Senhor Elson Manuel. Muito obrigado pela palavra. Eu tenho trago comigo uma questão. Excelência, a Igreja é intolerante aos princípios porque crê e é intolerante na prática porque ama, afirmou o teólogo dominicano Garrigo Lagrange. Que dizer, Excelência Reverendíssima, do fenômeno dos indivíduos que nascem hemofobitas, onde a ciência bioética abre abertura para a seleção ou escolha de sexo? Muito obrigado, sim. Quanto ao Frei Bapolo, não é? Sim. A sua pergunta à volta destes que se apegam a estes textos bíblicos
para fundamentar a poligamia e, em alguns casos, até a poliandria, no princípio não foi assim. Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, sua terra, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Em relação ao aspecto do matrimônio ou a família islâmica, eu espero e também estarei muito contente em ouvir o Frei Gabriel Bortolami, que falará precisamente da cultura angolana da família. E ao nosso Elso Manuel, sobre aqueles que nascem com esta situação física, sabemos como é que depois toda a vida acaba. Isto é uma exceção. Ele nasceu, passe a expressão cruzada, com dois sexos. Os que mudam, nascem com um e mudam para o outro, são coisas totalmente diferentes. Esta aqui é uma anomalia física que a própria ciência depois sabe como ditar. Aquele que mais tender a evoluir, então passa a ser aquele. Existem casos, são raríssimos, mas vão existindo, ao passo que os outros nascem meninos. Eu tenho um livro que escrevi sobre a ideologia do gênero, e aí trato de um caso de um tal jovem David, que foi depois, caiu logo no embrulho de um grande. Ele nasceu rapaz, mas depois, na circuncisão, a coisa caiu mal, quase que lhe tiravam todo o membro viril. E depois, aqui, os pais ficaram muito preocupados. Então, apareceu um grande teórico lá em Londres, que ele podia mudar o sexo das pessoas, levar o menininho para lá, tinha os seus 7 anos, foi levado para lá, foi mudado, passou para a menina, passou-se a chamar Raine, encheram-lhe tantas hormonas, mas nada mudou, porque a menina que era menino, na escola comportava-se como menino, brincava com os meninos, brinquedos de meninos, ia na casa de banho dos meninos, não aceitava aquela condição. Depois de algum tempinho, aos seus 18 anos, contaram-lhe a história, preferiu reoperar-se outra vez, a ser outra vez homem, e por fim acabou por se suicidar. E hoje aqui faço um parênteses, há muitos suicídios de adolescentes e jovens na Europa por causa desta mudança. Mudaram, mas a realidade não dá. O que Deus fez, não vale a pena estarmos a mexer. Outro lote de perguntas. Para o segundo lote de perguntas, temos Elias Batista e o Sr. Carlos Vidro. Para ganhar tempo, seria bom que os dois se aproximassem já. E então, logo que um exponha, o outro também tome o microfone. Muito obrigado. Começo a minha abordagem com a intervenção dizendo o seguinte, que vivemos atualmente numa sociedade que cresce cada vez mais a perda de sentido. Como resultado, temos as 3 mortes. Entretanto, é um dado factual que após modernidade bombardeia a Igreja com a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Excelência, olhando para essa óbice, nesse contexto de secularização,
Qual deve ser a possível integração da família no molde da sociedade angolana desde o ponto de vista pastoral, olhando que a pastoral de hoje mexe mais com as emoções e sentimentos, mas não gera consciência doutrinária e convicção? Muito obrigado. Eu estou a aprender muito com a teologia. Todos os caminhos levam a Deus. Bem, vamos à questão. As nossas famílias, nós precisamos primeiro de voltarmos às origens e percebermos o que é a família e quem deve formar a família. Um caminho de formação daqueles que devem formar a própria família. E hoje o que é que temos? Muitos casamentos, eles são celebrados à pressa, a correr, ou porque existe uma pressão psicológica, quer da parte do homem, porque a menina está grávida, quer também da parte da menina, porque a família dela não quer ser desonrada. Então, primeiro precisamos de fazer um caminho. Há um trabalho que se está a tentar fazer, mas muito timidamente, a partir da reflexão pastoral catequética. É o seguinte, que o matrimônio, a preparação para o matrimônio tem as suas fases. Uma fase remota e depois uma fase próxima e a fase atual. E hoje o que acontece? Temos apenas um único momento em que os nubentes têm contato com a doutrina sobre o matrimônio, quando se estão a preparar para o casamento. Ao passo que deveria ser o nosso manancial catequético que começasse já a falar do sacramento do matrimônio lá longe, quando se prepara a criança para a primeira comunhão ou para o batismo, para o crisma, que houvesse já conteúdos à volta da catequese sobre o matrimônio. E vai saindo daqui a pouco, recentemente, a nível do Dicastério de Leigos, Família e Vida, um caminho catecumenal sobre o matrimônio. Quer dizer, tal como o batismo tem um caminho feito, assim também o será para o matrimônio. Isto talvez venha ajudar um bocadinho as nossas famílias ou aqueles que constituem família a perceberem aquilo que deve ser a família na sociedade e no seio da própria igreja. Mas enquanto estamos assim, nada é perdido. O resto passa, a recuperação passará pela gênero. É uma teoria antropológica que tem como ilação espelhar uma realidade segundo a qual a pessoa é livre de escolher o que quer, ou seja, nasce com uma certa liberdade de procurar se identificar com aquilo que bem entender. Não nasce homem nem mulher. E nós sabemos que o ser é, independentemente da nossa vontade, existem coisas que não dependem de nós. Portanto, a igreja, tendo como extrato os sacerdotes, neste caso profetas, que têm como ilação denunciar o mal e anunciar o bem, gostaria de saber se a igreja, neste modo, ou seja, nesta maneira mestra de proceder, tem se manifestado ante a estas práticas, tal como temos contemplado outras manifestações que não seria lícito citá-las aqui, porque eu creio que tem havido um pouquinho de restrição ao se manifestar publicamente quanto à ideologia de gênero. E ainda mais,
a bênção não litúrgica, por mais que não seja litúrgica, passo a redundância, proposta pela fidúcia suplicância. O princípio de abençoar, segundo o meu entender, é o mesmo que dar vida a uma certa causa. Por exemplo, se formos ver na nossa cultura, antes de partirmos para uma ação, primeiro pedimos bênção aos mais velhos. E a bênção é exatamente a legalização de uma determinada coisa. E esta bênção não litúrgica, implicitamente, não está a revelar mesmo dar vida a esta prática, sendo que a ideologia de gênero engloba toda essa realidade. Os casais, também melhor não citar aqui. Por outra, a segunda pergunta neste caso, existem culturas em Angola que o número massivo de filhos é sinônimo de riqueza e ao mesmo tempo segurança. Digo isso porque de riqueza, porque estimativa matemática, terei 10 filhos ou 15 filhos, 3 poderão ser delinquentes, 5 poderão cair ao mundo da prostituição, e ainda ficarei com um número considerável de 3, 2, estes como poderão me assegurar. E sabemos que os filhos não fazem, porque bíblico é, porque trata-se de vida. Agora, também a qualidade de vida que essa pessoa terá não é relevante, porque mesmo se buscarmos Alberto Mortavan, na sua obra intitulada Biblioteca do Líder, segundo volume, ele também faz menção à teoria de Malthus, no sentido de que, havendo um número massivo de filhos, a quantidade de alimentação, alguma vez, não irá de suprir isso ali, porque mesmo se virmos os países menos desenvolvidos, maior parte são aqueles que têm uma explosão demográfica. E a questão do casamento também, segundo essa teoria, tem que ser tardio. E aqui nós temos visto que a questão do casamento depende muito do filho. Tem filho, tem de casar. E depois vem mais filhos, sem uma educação prévia. Até certo ponto, o Malthus não tem razão ao dizer que... Sim, até certo ponto, Malthus não tem razão ao lançar essa teoria de que necessariamente que haja um equilíbrio na quantidade de filhos para que haja uma qualidade de vida, porque o que temos assistido aqui em Angola é de certa forma lastimado. A pessoa não se trabalhou, mas já quer partir para a ação e depois fica sem ação. Muito obrigado. Tá bem. Alegra-me que você é filósofo, não é? De que ano? Segundo ano. Tá bem, ainda tem mais um ano para limar e acertar as ideias. Começo pela sua primeira pergunta e vou dando também assim respostas telegráficas. Eu acho que o Elias precisa de aprofundar um bocadinho mais a ideologia do gênero. Se você esteve atento, eu não chamei ideologia, chamei teoria do gênero. Há uma certa diferença. Precisa de aprofundar, não é uma questão antropológica, não. Aqui a ideologia do gênero ou a teoria do gênero, do gênero, é uma ideologia política. Não tem nada a ver com antropologia isto. E agora, o que a igreja tem dito sobre isto? Não está a ver nada. Acho que talvez lendo, ouvindo mais, se vai dar conta que muita coisa que se vai dizendo. O atual Papa Francisco, numa das suas últimas alocuções com a família, voltou a condenar isto. Então, e depois outros Papas, o Papa Bento XVI, foram falando disto. Há muita coisa escrita contra e dita.
Depois, o que estava aí a dizer, a segunda possibilidade que você estava aí a falar, eu acho que há coisas que você não precisa se meter num assunto sobre pensa ou não pensa. Leia só aquele documento da Conferência Episcopal e ele está muito mais claro. Tá bem, agradecemos então e desse modo passamos a palavra ao apresentador. Gostaríamos de pedir mais uma forma